E para a aula de hoje eu vou te mostrar como é que você faz para criar manualmente uma tabela utilizando o DAX aí do teu Power BI. Me acompanha só. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O meu nome é Joviano Silveira, assim como está escrito aqui embaixo. E semanalmente a gente vem aqui nesse canal te trazer conteúdo sobre Power Query, sobre SQL, sobre Excel, sobre Power BI, sobre Python, diversas aulas sobre produtividade aí no teu ambiente de escritório. E olha só, para a aula de hoje é uma aula muito interessante, porque a gente foi lá no nosso blog e a gente selecionou qual que é o artigo que tem mais acesso. A gente foi lá e verificou dos artigos que tem mais acesso. Esse artigo aqui não tinha ainda um vídeo explicando ele. A gente vem aqui hoje justamente te trazer essa explicação. E que conteúdo que é esse? É justamente como criar uma tabela utilizando o DAX. Joviano, mas espera aí, para que eu vou utilizar isso? Mas por que eu vou utilizar uma tabela utilizando o DAX? Eu posso ir lá no Power Query, clicar lá na busca do valor e veio a informação, né? Calma, pequeno café, calma, né? Você vai em diversos momentos e nessa aula você vai ter esses insights, precisar utilizar o DAX para criar alguma tabela. Uma tabela simples, uma tabela de auxílio, uma tabela para filtro, uma tabela para diversas coisas. E quando você precisar, essa aula é justamente para você ter ali, ó, salva no teu favoritos, dá um Ctrl D, se você não sabia, né? Ctrl D, salva no teu favoritos, para que você possa consultar mais tarde, tá? Quero te mostrar como é que você faz para criar isso. E já vamos ir direto para a aula, porque é isso que você está esperando, tá? Me acompanha na tela aqui para você ver. Olha só. Primeiramente, se você está dentro do ambiente do Power BI, você talvez já criou uma tabela utilizando esse maledeto desse inserir dados aqui. Quando você utiliza esse maledeto desse inserir dados, você vai verificar que esse cara, ao clicar aqui em carregar ou editar, ele vai levar uma tabela lá para dentro do teu Power Query. E você não quer isso, você não quer que suje o teu Power Query. Então, não é dessa forma que eu vou te mostrar como faz, porque eu prometi te mostrar como é que você faz tabela no DAX e não no Power Query, beleza? Essa loja de DAX. Então, de novo, voltamos para cá, não tem nenhuma tabela nesse Power BI justamente para te mostrar do zero, ok? Vamos lá, criar, pessoal, uma tabela. Primeira forma, a mais primitiva de você criar uma tabela dentro do DAX é você fazer da seguinte maneira: modelagem, nova tabela. Vamos chamar essa tabela aqui de tabela 1. Nessa tabela 1 vamos colocar chaves, né? E essas chaves eu vou colocar dentro delas um númerozinho 1. Cliquei fora. Ao clicar fora você percebe que aqui em dados aparece aqui a minha tabela 1 com uma coluna chamada Value. Joviano, eu quero ver essa coluna. Vem aqui no cantinho esquerdo em modo de exibição de tabela e você vai verificar que a sua tabela está aqui. Se não apareceu aqui, ó, você pode vir aqui, ó, no dados, né, puxar para cá. E você vai ver que esse cara está aqui, ó. Tá lá, ó. Value, no caso, númerozinho 1. Ou seja, você criou uma tabela para isso. Ok, Joviano. Entendi, eu já entendi como é que se faz para criar uma tabela, mas para que eu crio uma tabela? Simples, simples. Uma tabela que você cria aqui, você pode vir lá dentro do seu Power Query e você vai ver que ela não aparece no Power Query, não é verdade? Então, é a melhor forma que você pode encontrar para criar o que, pessoal? Uma tabela de medidas. Por exemplo, eu vou criar uma medida aqui chamada de título. Título. E essa medida título aqui, ela vai ser justamente, sei lá, vamos colocar aqui a fórmula now. Sei lá, bem ridículo, tá? Só para ter aqui um título. E aí você pode ter essa medida e pode trazer aqui para dentro. Pronto, tá aqui, 5 de março de 2024, a hora que eu tô gravando aqui essa nossa aula. Belezinha, galera. Show de bola. Depois que você tem isso, você pode utilizar essa tabela como tabela de medidas e colocar as medidas todas aqui dentro, né? Você pode vir aqui no Value, no 3 pontinhos e dar, por exemplo, aqui um ocultar, né? Prontinho, ó a tabela de medidas aqui. Legal, não é verdade? Muito melhor do que uma tabela criada por inserir dados que vai lá para o Power Query te encher a paciência. Então, vou tirar daqui porque eu te mostrei a primeira forma de você criar uma tabela e te mostrei a aplicação. Só que vamos supor que você queira criar uma tabela como essa, mas você quer o nome já na hora da criação, que o nome não seja Value, que o nome seja outro nome. Vamos supor que você esteja criando uma tabela para alguma outra coisa, então vamos chamar essa criação, não vou chamar de 1.1, vou chamar já de tabela 2, que é uma segunda forma de criar. Vou vir aqui, ó, em modelagem, nova tabela, e vou colocar aqui a minha tabela
2. A minha tabela 2, pessoal, eu vou criar aqui, ó, junto com a função row. E a minha função row, por exemplo, eu posso passar para ela aqui um nome da coluna, fruta, e no caso, o nome da fruta, banana. Belezinha, olha só, cliquei fora. Veja, clicando aqui, ó, que ela apareceu fruta, banana. Pronto, galera, já tenho agora aqui uma tabela criada cujo nome da coluna eu batizei. Detalhe, galera, o que é o detalhe dessa questão aqui? Eu posso, nesse segundo argumento, eu posso colocar, por exemplo, o resultado. Se eu estiver fazendo uma tabela como essa de maneira mais virtual, eu posso pegar este camarada aqui e trazer um resultado de uma medida, por exemplo. Vamos falar disso mais tarde, né? Vamos deixar por enquanto aqui só na cabeça, um pouquinho mais tarde eu falo sobre isso, ok? Vamos lá. Segunda forma está aqui. Joviano, tem mais? Claro que tem mais, galera. Claro que tem mais. Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em modelagem e vou colocar para a gente aqui uma nova tabela e vou criar a nossa tabela 3. Terceira forma de a gente criar. Se eu coloquei o númerozinho 1 e criei uma tabela com uma única linha, como é que eu faço para criar várias linhas? Venho aqui, galera, e coloco, por exemplo, banana, pera e, sei lá, maçã. Banana, pera e maçã. Clico aqui só pra gente ver, ó, banana, pera e maçã. Pô, Joviano, que massa, banana, pera e maçã. Só que, Joviano, peraí. Esse velho aqui em cima, eu não quero esse velho aqui em cima, cara. Eu não quero esse camarada enchendo minha paciência. Opa, aqui em cima, né? Eu não quero esse camarada enchendo minha paciência. Como é que eu faço para arrumar isso? Você tem, pessoal, mais uma forma para você poder fazer, que eu vou chamar de forma 4. Qual que é a forma 4, galera? Vou vir aqui, ó, em modelagem, nova tabela, e vou chamar aqui, ó, de tabela 4. E na minha tabela 4, eu vou utilizar o quê? Uma função do Dax chamada union. E esse meu union, eu posso passar nele várias rows dentro dele, certo? No caso, eu vou passar uma linha, outra linha, outra linha, outra linha. No caso, uma linha, eu vou passar uma... Aqui tá aparecendo esses camaradas aqui, ó. Uma linha, outra linha, dá o ESC e sai fora. Assim, pessoal. Opa, ESC e sai fora, tá vendo? Mais uma linha, row, aqui no caso, e pronto. 3 linhas. Então, na primeira delas, eu vou colocar aqui, no caso, a minha fruta, né? E vou chamar aqui de banana. No outro caso aqui, eu vou chamar aqui de fruta. Aqui jogando fruta. E vou chamar aqui de pera. E no outro caso aqui, eu vou chamar de fruta. E vou colocar aqui maçã, certo? Vou clicar fora para ver isso aqui acontecendo. Tomando vida. Olha só, a minha tabela 4 está lá, ó, fruta. Fruta, banana, pera e maçã. Coisa mais querida. Detalhe, tá, pessoal? Detalhe. Esse nominho que aparece aqui, ó, da primeira das tabelas é o que vai dar nome às demais. No caso, essa fruta aqui, se eu botar outro nome nessas aqui de baixo, ele vai considerar, quer ver, ó, vou botar em lugar de fruta, vou botar fruta underline, e aqui nesse outro aqui, ó, fruta underline. Quer ver só o que vai acontecer? Vou clicar fora, você vai perceber que não deu erro. Pô, mas deixa eu ver, são nomes diferentes, né? Olha só o que acontece, galera. Ele vai lá e prevalece o nome da primeira. A primeira que aparece na listagem, ele coloca o nome lá, ó, fruta. Beleza? Beleza, já te mostrei um macete aqui também dessa nossa questão aqui. Joviano, tem mais forma de a gente ver algo, né, de a gente criar uma tabela? Tem mais uma forma super especial, galera. Por quê? Porque aqui eu estou colocando as informações já no tipo que elas são, no caso aqui em tipo de texto. Mas se eu quiser passar uma tabela fortemente tipada já passar no tipo que é a informação, olha só. Vou vir aqui novamente a modelagem e vou colocar aqui, ó, uma nova tabela. Vou chamar aqui a minha tabela 5 e vou utilizar com vocês uma função chamada que poucos de vocês já utilizaram, que chama Data Table.
essa minha data table, ela cria uma tabela. Beleza? Beleza. Qual que é a forma que eu vou criar essa tabela aqui, pessoal, aqui dentro? Primeiramente, eu vou passar o nome das colunas. E quais são os nomes das colunas que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui, primeiramente, o nome da coluna fruta. E vou dizer que na minha fruta, ela vai ser do tipo string. É um texto. Depois a minha segunda... Opa, eu já cliquei fora. Eu sou um bicho. Vamos fazer de novo, pessoal. Vamos fazer de novo. Não tem problema. Modelagem, nova tabela. Tabela 5. Vamos lá, ó. Na minha tabela 5 eu vou colocar justamente aqui novamente. Eu vou colocar o meu data table. Eu vou dizer para ele que ele vai ser... A primeira das colunas vai ser a minha fruta. E da minha fruta vai ser string. Beleza, galera. Tudo certinho. Agora, vírgula. Qual que é a minha próxima? A minha próxima vai ser o meu peso da minha fruta. E o meu peso vai ser do tipo integer, que é um número inteiro. Integer, um número inteiro. Ok, Joviano, como é que eu faço para colocar valores agora nessa sua tabela? Muito simples. Eu abro e fecho as minhas chaves. Tá, Joviano, como assim abre e fecha chaves? Igual no Power Query? Bem parecido. Bem parecido. Você vê que vai dar um erro, né? Não tem problema, só botei aqui para salvar esse comando até agora. Vou dar um Shift Enter aqui para ele abrir. E dentro desse cara eu vou colocar várias linhas e sempre, no caso, com chaves. Então olha só como é que vai ser a estrutura. Cada informação que está aqui dentro vai ter um parzinho de fruta e peso, fruta e peso, fruta e peso. Então, no caso, eu vou ter, sei lá, banana, eu vou colocar aqui 2 quilos. Sei lá. Sei lá se é 2 quilos, mas pera, eu vou colocar aqui 5 quilos, né? E vou colocar aqui a minha maçã, que tem bastante volumes, 20 quilos. Cliquei fora. Vai sumir a minha tarjinha amarela. Será que deu certo? Vamos ver. Olha só. Quando você vem para cá, você já vê, olha que interessante, galera. Ele já traz as informações, já traz o título e já traz inclusive alinhado à direita o númerozinho 2, 5 e 20, porque já mostra que é do tipo texto. Aí você se pergunta o seguinte, tá, Joviano, né? Essas formas aqui, a primeira, ok, a primeira você vai utilizar para você ter uma tabela de medidas. A segunda e a terceira, você pode, até a quarta, você pode utilizar, por exemplo, para quê, Joviano? Essas 3 aqui. Você pode utilizar para você fazer um slicer, por exemplo. E nesse slicer que você for criar, meu querido amigo, minha querida amiga, você pode utilizar um menu suspenso, ou menu em bloco, né? Menu em bloco, né? Para você poder fazer um filtro. Ah, pera, maçã, tal, né? Até outro. Veio aqui na minha cabeça aqui agora. Vamos supor, então, ao invés de pera e maçã, vamos pegar aqui nesse exemplo 3 aqui, ó. E vamos colocar aqui, ó, realizado, no caso, né, do ano, por exemplo, ou no caso do mês. Valor do ano ou valor do mês, certo? A minha tabela 3. Vou pegar aqui, ó, e já vou clicar aqui. Vai dar um errinho, eu tiro fora aqui. Tá lá. O cara pode estar filtrando o calendário e tá vendo aqui a informação do mês ou do ano. Você vai poder utilizar para isso, como se fosse um Latif da vida, né? Ó, você pode poder utilizar para isso. Então, essa é uma segunda forma do motivo de você aprender isso. E essa outra forma aqui, data table, uma junção de todas, você também pode utilizar para fazer avaliação de medidas. E para essa avaliação de medidas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o artigo que vai levar lá para o meu blog, que fala sobre esse conteúdo, que lá dentro tem uma resposta para um aluno em vídeo, aonde a gente utilizou também essa técnica. Ou seja, nessa aula você aprendeu a utilizar, a criar tabelas, certo? Como subsídio lá do nosso artigo. E se você quiser ver mais uma aula aplicando ainda mais isso aqui na prática, com mais uns 5, 6 minutos de conteúdo, aí lá dentro tem mais um conteúdo para você poder assistir, para você poder curtir e você poder desbravar aí no seu ambiente de trabalho. E agora eu quero saber, coloca aqui nos comentários aqui dessa aula, alguma dessas formas que eu apresentei aqui hoje é nova para ti ou você já conhecia todas elas? Se você já conhecia todas elas, ou se alguma delas é nova, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero te conhecer. E também já deixa aí o seu like e também se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo para ti. Te vejo numa próxima oportunidade. Falou e valeu!